Deus. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe. Diácono Eduardo, Deus abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Irmã Deus, irmã Marilene, Aline, Deus abençoe. Gil, minha querida, Deus abençoe no nome de Jesus. Todos bem? Desculpem aí os poucos minutos de atraso para começar, mas eis-nos aqui, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Irmã Neide, minha querida, Deus abençoe, beijo grande, bom dia, Aline, paz, Diácono Eduardo. Jurema, Deus abençoe, minha querida, no nome de Jesus. Diaconisa Gilza, Deus abençoe, no nome de Jesus. Pega essa pessoa e dá para sua avó, ver se ela precisa, só se ela precisar. Paz, Deus abençoe. Bom dia, bom dia. Amém. Glória a Deus. Baixou lá. Só se ela precisar. Aleluia. Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais um domingo. Mais um domingo para a glória de Deus. Mais um momento na presença do Senhor. E que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Domingo abençoado para ti também, Jurema. Aleluia. Irmã Jane, bom dia, Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá então, vamos orar, agradecidos a Deus por mais uma manhã. Senhor amado, Senhor de céu, terra, de tudo que existe, Senhor sustentador de todas as coisas, Senhor nosso, Pai nosso, Deus nosso, que as nossas vidas estejam continuamente nas suas mãos. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por nossas vidas, nossas famílias, os nossos afazeres. Obrigado por esse dia lindo, Senhor, em que o sol brilha, conseguimos ver o céu azul, mas também, ainda que fosse diferente, ainda que fossem densas nuvens e muita chuva, ainda assim, nossos corações estariam agradecidos ao Senhor por sua graça, por sua bondade nas nossas vidas. Nos guie em mais um estudo na sua palavra, nos guie, Senhor, a ouvirmos mais uma vez aquilo que flui do teu Espírito, nos ajude, Senhor, a aprender um pouco mais. Esse momento é para isso. Podemos ter, como algumas vezes temos, momentos de louvor, podemos ter, como sempre temos, esse momento de oração, mas esse é um mergulho na palavra, esse é um momento de conhecimento. Esse é um momento da sua palavra ser trazida de forma mais pedagógica, por assim dizer, não como uma mensagem, não como uma pregação, mas um mergulho naquilo que está ali, no texto, a doutrina ali contida, o ensino ali contido, aquilo que nos leva a pensar, aquilo que nos leva a parar e refletir à luz da palavra de Deus. Que o Senhor esteja ajudando a cada um de nós, aqueles que estão ouvindo, assistindo, aqui ou em qualquer outro lugar, nessa nossa cidade ou noutras, até noutros estados e países. Que o Senhor nos abençoe. Guie-nos na sua presença, unja-nos com o teu Espírito e que possamos aprender ainda mais. Ilumine a minha mente, Senhor, me dê as palavras certas, o entendimento, a sabedoria, o conhecimento, o dom para tanto ensinar quanto passar
o que é o ensino da sua palavra, quanto nas possíveis respostas às possíveis perguntas que poderão vir possivelmente desse nosso estudo. No nome de Jesus, nos abençoe, aqueles que já estão conosco, aqueles que ainda vão estar, seja com algum atraso ou não, vão estar conosco ainda, que o Senhor nos abençoe grandemente, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Aleluia. Amém. Quem entrou mais aqui, que eu não vi na hora que estava orando? Irmã Jane já tinha falado, paz, irmã Jane, mais uma vez, no nome de Jesus. Elionai, Moisés, Diaconisa Marli, Flori, Rosângela, Marilene, paz, bom dia para todos. Irmã Damares, Diácono Jorge, bom dia, meus irmãos, Deus abençoe. Rose também entrou aqui, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Romanos, ou melhor, normalmente a gente fala, né, livro de Romanos, mas é uma carta, um livro bíblico, mas é uma carta, uma epístola, uma escrita de um apóstolo para a igreja, e só por ser uma carta, já é por si só instrução, já é por si só aquilo que é instrução de Deus para a vida da igreja. E uma igreja como a de Roma, uma igreja diferente, uma igreja bem peculiar, por assim dizer, uma igreja bem diferente de outras tantas que nós vemos aí no relato do Novo Testamento. Então vamos caminhar um pouco na carta de Romanos, vamos ficar especificamente em uma parte de um capítulo e uma sugestão de uma das nossas irmãs aqui da igreja de Ilhéus. Então, eu até falei isso e vale a pena repetir, se você tiver um tema para sugerir de estudo, uma doutrina, seja salvação, justificação, glorificação, um livro, uma situação, você pode fazer, mande uma mensagem para mim pelo WhatsApp, posteriormente, sugira um estudo, alguma coisa que vale a pena realmente todos nós caminharmos, aprendermos e crescermos um pouco mais, para que a gente possa ajudar uns aos outros. Na igreja local, a tarefa de ministrar estudos continua sendo minha, mas não significa dizer que só eu possa propor temas ou coisa parecida. Não. Outras vezes, mesmo quando estávamos ainda presencialmente, algumas propostas foram feitas e alguns estudos foram feitos a partir de sugestões de irmãos. E aqui não é diferente. Então, esse estudo de hoje, por exemplo, é sugestão de uma irmã, já tem 2 semanas, quase 3, mas eu já tinha outros 2 estudos já prontos, então quis seguir esse cronograma para chegar nesse estudo proposto. Então, vamos caminhar um pouco em algo que está na carta aos Romanos, e é sugestão da nossa irmã Celina, de uma conversa que tive com ela, e ela propôs, sugeriu, e daí veio a nossa conversa, veio o nosso bate-papo, sugeriu caminharmos em alguns assuntos aqui de Romanos, e você pode fazer o mesmo, sejam os diáconos da igreja, sejam os irmãos da igreja, você pode propor algum tema para estudo. Rafael, meu irmão, Deus abençoe, você pode propor e a gente conversa para eu entender qual é a sua proposta, qual é a sua ideia, qual é a sua dúvida, talvez, e de que forma aquilo pode ser transformado em um estudo bíblico, tá certo? Então, assim vamos fazer hoje pela manhã, caminhando na palavra do Senhor, no que está escrito em parte da carta aos Romanos, ok? Deixa aberta em Romanos 1 e eu vou dar os versículos daqui a pouco. Mas, de antemão,
Eu preciso só que você tenha em mente alguns detalhes. Por exemplo, a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, a autoria é divina, a escrita, por assim dizer, é do apóstolo Paulo. Toda a autoria da Bíblia é divina. Toda a Bíblia é divinamente inspirada. Amém. Valéria, Deus abençoe. Ana Carolina, Deus abençoe. Diaconisa Marli, Deus abençoe no nome de Jesus. Então, toda a Bíblia é divinamente inspirada, como nós sabemos, e a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas há algo de interessante aí. Paulo escreve uma carta a uma igreja que ele não conhecia. Então, Paulo escreve uma carta a uma igreja que ele não conhecia. Isso por si só é algo interessante, e acredita-se que Paulo estava na sua terceira viagem missionária quando escreve a carta aos Romanos, ali por volta do ano 57 depois de Cristo, e escreve com um propósito específico, escreve para os membros, os integrantes, os participantes, o rebanho da igreja ali em Roma, e uma igreja predominantemente, essencialmente gentílica. Então, 3 detalhes aí. O apóstolo Paulo escreve uma igreja, quem escreve a carta aos Romanos, escreve uma igreja que ele não conhecia, e uma igreja diferente nos outros aspectos. Não era uma igreja que tinha a maioria de judeus, era uma igreja essencialmente gentílica. Então a gente precisa desses 3 aspectos para a gente começar a andar naquilo que é necessário. Maria Ângela, Deus abençoe, minha querida, no nome de Jesus. Então precisamos da autoria aí divina, a escrita pelo apóstolo Paulo, por si só, em sendo um apóstolo escrevendo doutrina, é ensino, é como se conduzir. Paulo não estava lá, não conhecia a igreja de Roma pessoalmente, estava em sua terceira viagem missionária, provavelmente o ano 57 depois de Cristo, e uma igreja que a maioria do rebanho era formado por gentios, predominantemente gentílica, muito mais gente não judeus do que judeus em si. Então, enfim, são esses 3 aspectos essencialmente que a gente precisa para começar. Maiana, Deus abençoe, bom dia, no nome de Jesus. Então precisamos desses 3 aspectos para a gente começar. E interessante que, apesar de Paulo já estar muitos anos no ministério, já, repito, em sua terceira viagem missionária, quando escreve a carta aos Romanos, apesar de muita experiência, apesar de ser muito conhecido, apesar do evangelho já ter sido muito difundido e divulgado, e já tendo inclusive chegado a Roma, e uma igreja já existir lá, ainda assim Paulo começa com o básico. Paulo começa com o plano de Deus para a salvação e a justificação de todo aquele que viesse a crer em Cristo. Ele começa pelo básico. Aquela igreja está na capital do império. Josi, minha irmã, Deus te abençoe, bom dia, bom estar contigo aqui mais uma vez. Ele começa pelo básico, é uma igreja que já existia na capital do império, com muitas pessoas, mais gentios do que judeus, mas Paulo começa pelo básico, porque o apóstolo Paulo sabia que não era uma questão de geografia, não era uma questão de política. Diana, Deus abençoe, bom dia. Não era uma questão econômica, não era uma questão humana, era uma questão espiritual. Apesar da igreja existir,
apesar de estar na capital do império, apesar de uma maioria gentílica e não judaica, apesar de tudo isso, não era uma questão de geografia, de política, de economia, era uma questão espiritual. Então o apóstolo Paulo começa pelo básico, mas ele pega esse básico e estende como ninguém tinha feito até então. Rosana, Deus te abençoe, bom dia também. Ele começa pelo básico, e estende aquilo, alarga os conceitos básicos. É como você chegar num lugar diferente, num lugar novo, e que você não conhece bem aquelas pessoas. E você começa por aquilo que é básico, e à medida que você entende, vai descobrindo como são e quem são aquelas pessoas, você começa a estender, a alargar o assunto. E é justamente isso que Paulo faz. Paulo tinha planos de chegar a Roma e chegou como prisioneiro do império, mas chegou para realizar a missão que o Senhor tinha dado a ele. Mas já no capítulo 1 aqui de Romanos, para que a gente não fique muito nessa introdução, nós vamos caminhar a partir do versículo 16, é Romanos 1, versículo 16 até o final, que é o 32. Então, a Alexandra vai escrever aí Romanos 1, 16 a 32, e eu vou marcar, vou fixar o comentário para que a gente possa acompanhar aí. É um texto também conhecido, mas pouco refletido. Mesmo quando refletido, muitas vezes é mal compreendido. E por conta de mal compreendido, às vezes surgem até heresias e coisas que precisam ser contornadas. E vamos caminhar, repito, aqueles que entraram depois, esse estudo é uma sugestão de uma das nossas irmãs, e você pode fazer a mesma coisa, sugerir temas, sugerir estudos, e eu vou orar, vou buscar de Deus o momento e o conteúdo sobre aquilo para trazer para vocês, mas sem fugir da palavra, trazendo a palavra para a nossa realidade, nós nos adaptando à palavra e não a palavra a nós. Então, Romanos 1,16, o texto bíblico diz assim: não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Portanto, no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo já traz nesse básico, como eu expliquei, já traz uma extensão, explica o básico, que o evangelho é poder para salvar tanto judeus quanto gentios, e isso é desde o princípio, e isso vem por uma justificação pela fé, e cita Abacuque 2, versículo 4, que é essa questão de que o justo viverá pela fé. Em algumas traduções, vive de fé em fé, essa fé que nos sustenta. Só que aí, quando ele fala de fé, ele estende esse assunto, porque a fé nos leva a Deus. Se você puder, você escreve isso aí. A fé nos leva a Deus. Você com certeza já ouviu isso, que se chega a Deus por amor ou pela dor. Não, só se chega a Deus pela fé. Pela fé. Não é por amor ou pela dor. Porque se for por amor e se for pela dor, então necessitaríamos amar aquele que nem conhecíamos ou sentir dor por alguma questão da vida para nos achegarmos a Deus. Eu entendo o pensamento, eu entendo esse dito popular, normalmente cristão, que se achega a Deus por amor ou pela dor. Mas a Bíblia, não o pastor Ariston ou qualquer outra pessoa, a Bíblia deixa claro que se chega a Deus por fé. Jó não conhecia Deus, a não ser de ouvir falar. A sua vida já estava com Deus, ele não conhecia o Senhor, não tinha vida com o Senhor, mas orava a Deus, sacrificava a Deus por ele e por seus filhos. Ele já era
um homem muito próspero, muito rico, uma família grande, muitos empregados, não tinha sofrido nada na vida. Então ele não se achegou a Deus pela dor, nem por amor essencialmente. Ele tinha fé em Deus. Tem gente que não passa por dificuldades, está com Deus, isso é fé. Tem gente que passa por muitas dificuldades, mas não permite que essas dificuldades as afastem de Deus. Isso é fé. Carla, Deus abençoe, bom dia. Isso é fé. Então, eu entendo, repito, desde já, para não ser mal interpretado, eu entendo o pensamento, eu entendo aquilo que as pessoas falam quando dizem que alguns se achegam a Deus por amor ou pela dor, mas a Bíblia diz que nos achegamos a Deus pela fé. É o Espírito Santo que nos atrai pela fé. A paz, pastor Ariston, Hélio, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Hélio, bom dia, meu irmão. Então, é essa fé que nos atrai ao Senhor, o Espírito Santo colocando fé nos nossos corações. Cláudia, bom dia, Deus abençoe. O Espírito Santo colocando fé nos nossos corações, seja no momento de grande alegria e amor, seja no momento de grande dor e sofrimento. A fé é que nos leva a Deus. Da mesma maneira que quando a fé se perde, então isso nos afasta do Senhor. Então, falando de fé, o apóstolo Paulo então estende isso. Estende o que acontece quando essa fé deixa de existir, quando essa busca a Deus deixa de existir e quando a humanidade criada se volta para ela própria, ao invés de por fé, já que o justo viverá pela fé. Quando a fé deixa de levar alguém a Deus, obrigatoriamente essa fé ou falta dessa fé vai trazer a pessoa de volta para ela própria. É aquilo que nós chamamos de ensimismar, ou seja, é viver para si próprio, caminhar segundo os próprios pensamentos, é viver em si mesmo, daí o termo ensimesmar, que eu não sei se você já ouviu alguma vez na vida. Então, ou a pessoa tem uma vida de fé que a leva a Deus, ou ela tem uma vida sem fé que a leva de volta para ela própria. Ela vive em si mesma. Daí, repito, vem em si mesma. Alheio a tudo, alheio a todos e vive tão somente para si própria. Marcelina, Deus abençoe, no nome de Jesus. Rafael está falando que a internet hoje está teste para cardíaco, mas não. Fé que ela vai resistir. Daqui a pouco ela volta ao normal. Vai dar certo. Fica aí, segura. Então, o apóstolo Paulo começa a partir do versículo 18 de Romanos 1 a dizer que o que essa falta de fé, o que essa vida longe de Deus causa na pessoa, o que isso causa no coração do homem, da mulher, da pessoa sem Deus. Quem tem fé se achega a Deus e o justo vive pela fé. Gabriele, bom dia, Deus abençoe no nome de Jesus. Irmã Socorro, bom dia, Deus abençoe no nome de Jesus. Então, a fé que está implantada por Deus nos leva ao Senhor e temos uma vida então agradável a Ele, ou corrigida por Ele todo dia. Mas a ausência dessa fé nos leva para longe de Deus. E o que acontece quando isso surge? E aí no versículo 18, o texto bíblico fala: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha o que está no versículo 20: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus,
seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Ou seja, se em si mesmaram, ao invés de buscarem esses atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, revelados claramente. Olha só, a Bíblia diz que esses atributos de Deus foram revelados claramente, para que não houvesse dúvida. Então, ao invés de serem guiados, levados por essa fé a Deus para próximos dele, se distanciaram do Senhor. E na hora que a fé se ausenta, a verdade é suprimida pela injustiça. Então, é algo que deixa de existir, deixa de acontecer, deixa de estar ali, e outra coisa toma o lugar. Ana Paula, Deus abençoe no nome de Jesus. Outra coisa toma o lugar daquilo ali. Então, enquanto existe fé, existe justificação, existe salvação, existe vida com Deus. E eu repito, espero que você esteja escrevendo isso tudo. A Alexandra está aqui, ó, que a mão não para. Então, enquanto existe fé, existe justificação, salvação, santificação, glorificação. Na hora que a fé se ausenta, então outras coisas ocupam esse lugar, outras coisas ocupam esse espaço, toma lugar daquilo. E o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 1, que quem faz isso é indesculpável. Não tem desculpa. A pessoa pode até se desculpar. Minha mãe tem um ditado, e ontem mesmo ela repetiu isso. Minha mãe está aqui conosco na casa da gente, está passando alguns dias com a gente aqui, e ontem mesmo ela repetiu isso. Ela dizia que já o avô dela falava isso, então não é algo de hoje, né? Ela está falando do meu bisavô. Ela dizia que depois, olha só, isso não estou falando de uma doutrina bíblica, não estou falando de nenhum conceito doutrinário, é um dito que ela diz que já ouvia do avô dela. Ela disse que o avô dela dizia que depois que inventaram me desculpe, ninguém pode arrumar a mão na cara de outro. Então, é algo que de fato traz um sentido, uma sabedoria popular que faz muito sentido. A pessoa erra, a pessoa comete algum erro e se desculpa, humanamente falando, e se desculpa, por si só já pode evitar algum problema, alguma consequência adiante. Biblicamente falando, espiritualmente falando, a pessoa que se desculpa é aquela pessoa que, arrependida do que fez, pede perdão. E perdoado por Deus e perdoado por quem ela ofendeu, a vida segue. Então, é trazendo uma questão de um campo para o outro e juntando as duas. Jardane, Deus abençoe. Rita, Deus abençoe. Sejam bem-vindas também. Mas a palavra aqui diz que aqueles que conheceram a Deus, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que percebem esse poder eterno, essa natureza divina do Senhor, essa sua justiça, essa sua verdade, essa fé que Ele plantou nos corações da gente, e ainda assim, ao invés de glorificarem a Deus, ao invés de estarem com Deus, ao invés de buscarem a presença de Deus, fazem justamente o contrário, essas pessoas são indesculpáveis, porque conhecem, porque sabem da realidade, mas não glorificaram a Deus, não renderam graças a Ele, às vezes
não são pessoas agradecidas, e os seus pensamentos se tornaram fúteis. Corações insensatos levaram a que obscurecesse os seus pensamentos. Então, se distanciaram de Deus, perderam a fé, ou nunca tiveram. E isso, então, os levou a serem indesculpáveis, porque, primeiro, não glorificaram a Deus, segundo, não foram gratos, não foram agradecidos, e terceiro, seus pensamentos se tornaram fúteis. Então, qualquer pessoa distante de Deus, essa pessoa pode estar dentro da igreja. Eu estou falando agora, e o texto está falando agora de algo espiritual. Qualquer pessoa distante de Deus não glorifica o Senhor, não é agradecido nem a Deus, nem às pessoas, e os seus pensamentos são fúteis, porque estão distantes de Deus, Tem, e tomara que nenhum de nós seja assim, mas tem quem, principalmente igrejas muito grandes, né? E também não é uma crítica, é uma observação, tem gente que só abre a Bíblia quando está no culto, só lê a Bíblia quando o pastor, o diácono, o pregador, o presbítero, o bispo, o apóstolo pede para abrir a Bíblia em tal texto para caminhar naquilo ali. Isso não é reflexo de alguém que tem uma vida com Deus, porque a palavra tem que ser parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. Um versículo que seja. Se você lê um versículo da Bíblia que seja, me dá seu telefone aqui, Matheus, rapidinho. Um versículo da Bíblia que seja por dia, são 31.173 versículos na Bíblia. Normalmente, né? Eu fazer a conta aqui, não fiz essa conta não. 31.173 versículos na Bíblia. Normalmente os anos têm 365 dias e fora os anos bissextos, né, para corrigir os nossos calendários. Então, se você pegar aí 31.173 versículos, dividir por 365 dias do ano, você vai precisar de 85 anos para ler a Bíblia toda. Mas ainda assim está valendo. Porque tem gente que vive mais do que 85 anos, vive 90, vive 96, vive 100. Falando 96 anos, nossa querida amiga Lourdes, Dona Lourdes, que mora praticamente lá em frente à igreja aqui de Ilhéus, vizinha de um lado Rita, do outro lado Zilma. Nossa querida Lourdes partiu ontem para a glória, uma mulher que caminhou com Deus a sua vida inteira e foi promovida à glória ontem, 96 anos de idade, e foi sepultada ontem mesmo. A família está enlutada, as nossas também. O marido dela era um grande amigo de meu avô, então as famílias são amigas há muitos anos, e minha mãe cresceu junto com ela como irmãs, realmente. Então, que possamos orar pelo consolo de Deus sobre a vida de Miriam e de todos os seus irmãos e sobrinhos e netos de Dona Lourdes, que perderam a avó, perderam a mãe, perderam a tia, perderam a bisavó. E Dona Lourdes caminhou nesta terra por 96 bem vividos anos, até que o Senhor a recolheu. Então, se você lê um versículo da Bíblia por dia, você então vai precisar de 85 anos para ler a Bíblia toda. Se você ler 2 versículos, você vai cortar isso pela metade, 42 anos e fração. Se você ler 4 versículos da Bíblia por dia, vai ser fácil, em pouco mais de 10 anos, 4, 5 versículos, em pouco mais de 10 anos você vai ter lido a Bíblia toda. Agora, se você ler um capítulo da Bíblia por dia, em pouco mais de um ano você vai ter lido a Bíblia toda. Então, a palavra de Deus deve ser uma constante.
nas nossas vidas. Ainda que você leia um versículo por dia. É só uma observação, mas a prova de uma necessidade de conhecermos a palavra e de caminharmos na palavra de Deus. Então conhecem, essas pessoas que estão aí, conhecem a palavra de Deus e ainda assim resolveram caminhar distante do Senhor. Então não é pelo fato de alguém ser ímpio ou convertido que possa ser necessariamente alguém perto de Deus. Perto do Senhor são aqueles que glorificam o seu santo nome, são aqueles que são gratos ao Senhor e a todas as pessoas que Deus colocou ao seu redor, e são aqueles que não permitem que os seus pensamentos se tornem fúteis, como diz o texto bíblico, não é uma opinião pessoal. E o versículo 23 diz: e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E aí há um encerramento dessa primeira parte de Romanos que nós lemos. Do 16 até o 23, há um conceito básico que é estendido e explicado. E aí o apóstolo Paulo começa a elencar algumas coisas. Ele começa a estender mais ainda. Ele falou do porquê alguns se distanciarem de Deus, é essa falta de fé que justifica, porque o justo vive pela fé, e diz quais são as consequências disso, e diz que quem caminha assim é indesculpável, porque Deus se revelou. Então não há desculpa. A palavra, desde o Antigo Testamento, diz que ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer que não sabia, porque a própria palavra diz que todos vão se apresentar diante do Senhor e ninguém será tomado por inocente. O que vai livrar nossa pele, no caso aí, o que vai livrar nossa alma é o sangue de Jesus, nada mais. É o sangue de Jesus. E a fé que o Espírito Santo colocou nos nossos corações para crer que o sacrifício de Jesus, para crer que o sangue de Jesus é derramado, para crer que aquilo que Cristo fez foi suficiente para pagar o preço do nosso pecado, da nossa iniquidade. E é por essa fé que a gente caminha. Caminhando nessa fé, vamos glorificar Deus, vamos ser gratos a Deus e os nossos pensamentos não serão fúteis, pelo contrário, vão ser todos pensamentos que agradam o Senhor e nos levam a uma vida cada vez mais próxima a Ele, uma vida mais com Ele ainda, para a glória dele próprio. Mas o contrário disso é também terrível. E a primeira coisa que o homem faz distante de Deus é idolatrar tantas vezes ou tantas situações outras pessoas, como idolatrar até animais. E isso pode ser trazido por um contexto religioso, por um contexto espiritual, e também pode ser trazido por um contexto humano, que determinadas coisas, determinados atos são pura idolatria. Ontem eu estava ouvindo, a Alexandra estava em uma rede social e estava ouvindo Álvaro Tito, ele mesmo cantando em seu perfil, em uma rede social, cantando pelo sangue de Jesus. E apesar da falta, não era um estúdio, era um quarto, um ambiente parecido com um quarto, e um playback tocando ao fundo, e ele cantando em cima daquele playback. E mesmo, repito, mesmo sem a qualidade musical, sem a qualidade do ambiente de um estúdio, estava lá Álvaro Tito cantando com playback e brincando com a voz mais uma vez, como ele faz. Álvaro Tito tem uma das mais belas vozes, tanto masculina quanto feminina, se for comparar, daqueles dos nossos cantores gospel, nossos cantores evangélicos aqui no Brasil. Álvaro Tito consegue alcançar determinados tons, determinadas notas que mulheres não conseguem alcançar.
mesmo sendo um homem. Estava lá, ó, cantando maravilhosamente bem como ele canta, brincando com a voz, como normalmente a gente fala, mas essencialmente glorificando a Deus. Eu olhava ali Álvaro Tito cantando, conseguia notar, conseguia perceber a sua qualidade vocal, sua afinação, sua potência vocal, todas as suas qualidades e atributos que Deus deu a ele fisicamente, e depois ele estudou e aprimorou para que melhorasse ainda mais a voz, mas aquilo que mais me agradava em tudo aquilo era o que estava sendo cantado. E aquilo que estava sendo cantado glorificava a Deus, agradecia a Deus e mostrava um pensamento puro, um pensamento justo e reto. Mas Álvaro Tito é mais um. É mais um que está aí para glorificar a Deus, ser grato a Deus e demonstrar a sua fé de forma cantada. Existem muitos cantores famosos e anônimos que cantam muito, que tocam muito, mas a questão é a essência daquilo ali. A essência deve ser Deus, porque se não for, vira idolatria. Como alguém dizer assim, ó, só ouço diante do trono. O tempo houve disso aí, né? 20, 25 anos atrás, só se ouvia diante do trono. E tinham músicas bem interessantes, realmente. Mas não só ouço diante do trono, não ouço mais nenhum outro grupo de louvor, não ouço mais nenhum outro cantor, não, só ouço aquilo. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para que ele não seja um tipo de idolatria. Só ouço o reverendo Hernandes Dias Lopes pregando agora em lives pelo Facebook ou pelo Instagram. Não ouço nenhum outro pregador. Hernandes Dias Lopes me basta. Hernandes Dias Lopes é um dos melhores pregadores que eu conheço no Brasil, profundo conhecedor da palavra de Deus, pastor presbiteriano, respeitadíssimo, um mestre na palavra de Deus, mas ele não é o único. Existem outros grandes mestres, grandes pregadores, grandes para a glória de Deus. E a gente precisa ter cuidado desse tipo de coisa não ser uma espécie de idolatria. Então, não é só o pastor fulano que sabe pregar, não é só Álvaro Tito que sabe cantar, não é só João Alexandre que sabe tocar violão, não é só Paulo César Baruch que consegue harmonizar letras em canções que fica algo assim fantástico. Não, muitos fazem isso. E com o tempo e com a vida e com a experiência, a gente termina descobrindo que outros fazem até melhor do que o que a gente pensa. A gente só tem que tomar cuidado para que isso não vire uma espécie de idolatria em tudo na vida. Porque isso também é um erro, é um pensamento fútil, que pode ser uma evidência de alguém distante de Deus. Aí ele entra na segunda parte, ele, o apóstolo Paulo, em Romanos 1 ainda, entra na segunda parte, aqui do texto que nós lemos, é no caso a terceira parte do capítulo 1, mas a segunda parte daquilo que estamos lendo. Ai, Deus abençoe, no nome de Jesus. No versículo 24 ele entra num outro campo, que aí é extremamente amplo o que o apóstolo Paulo fala, mas a gente normalmente reduz a algo muito pequeno. O que é dito aqui a partir do versículo 24 de Romanos 1 é extremamente amplo, mas a gente reduz a uma situação menor. Quer ver? Vamos lá. Versículo 24, Romanos 1. Por isso o quê? Por tudo aquilo que eu tinha falado. A falta de fé, a falta de glorificar a Deus, a falta da gratidão no coração, os pensamentos fúteis, mesmo conhecendo o eterno poder de Deus, sua natureza divina, seus atributos invisíveis, mesmo Deus tendo se revelado, mesmo tendo feito tudo isso, apesar disso tudo e por conta disso tudo, aí vem aquilo
que é quase central, mas é extenso e, repito, a gente resume. Ele diz: por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Aí, por conta dessa declaração, a gente acha que o apóstolo Paulo está, pelo Espírito Santo, aqui falando só de moralidade ou de impureza sexual. E depois entra em um caminho que é um detalhe em meio à grandiosidade de tudo. Um detalhe difícil, um detalhe complicado, mas é só mais um detalhe na gama de coisas que trata ali. O versículo 26 fala: por causa disso, repete quase aquilo que está no versículo 24, a introdução, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. E isso tem uma infinidade de interpretações. O apóstolo Paulo não se preocupa em explicá-las aqui, mas isso tem uma infinidade de explicações, uma infinidade de conclusões nesse sentido. Versículo 27, da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. O apóstolo Paulo aqui também resume uma questão que envolve uma série de coisas, inclusive causa e efeito, causa e consequência, pecado e as consequências disso aí. E não é algo de agora, esse não é um assunto novo, por assim dizer, nem o que está no versículo 26, nem o que está no versículo 27. Aquilo que Paulo fala no versículo 26 já tinha sido tratado em Levítico 18, versículo 22 e 23. Lá, no tempo de Moisés ainda. Lá naquele tempo de Moisés ainda. Aquilo que é tratado como consequência dos atos pecaminosos, que Paulo fala aqui no final do versículo 27, já tinha sido tratado anteriormente lá também, em Levítico 18, 22, em Levítico 20, versículo 13. Ele próprio, Paulo, já tinha tratado sobre isso em 1 Coríntios 6, 18. Não era algo novo, nem do Novo Testamento, nem mesmo do Antigo Testamento. Mas, normalmente, a gente resume esse texto de Romanos 1, do 16 ao 32, como eu falei, a essa questão da imoralidade sexual, a essa questão do homossexualismo ou homossexualidade, que agora voltou ao debate de novo, né? Agora, meu Deus do céu, essa semana foi uma chuva nas redes sociais, falando de uma determinada empresa, e não estou aqui para fazer propaganda de empresa nenhuma lá fora, eu faço propaganda aqui das empresas nossas, digamos assim, dos nossos irmãos, aquilo que os nossos irmãos fazem. Se você precisar de cestas básicas, seja para você, ou seja para distribuir para outra coisa, para sua empresa, para uma obra assistencial, procure nosso irmão Rafael, ele resolve isso aí. Álcool em gel, produtos de ortopédicos, produtos hospitalares, você procura a irmã Jane. Se você precisar se tiver com vontade de chupar o melhor geladinho da cidade, você procura a irmã Neide. Se você precisar de material de papelaria, de escola e tudo mais, você procura a irmã Rose. Se você precisar resolver algo em relação a cacau, comércio de cacau, coisa parecida, você procura a irmã Rosângela, e aí vai. Eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhuma empresa lá de fora, mas uma empresa de renome internacional, enfim, resolveu fazer uma peça publicitária falando e chamando os seus clientes, né, para o Dia dos Pais, e apresentou. Eu não vi, lhe confesso que eu não vi,
Se você quiser importar café da Itália, você fala comigo, eu dou o contato de minha irmã produz café lá na Itália, ela manda aqui para sua casa. Enfim, de uma peça publicitária em que apresenta como pais, se não me engano, 2 homens. E quando eu falo assim que eu não vi, é porque não que eu tenha mudado a divisão doutrinária, coisa parecida, eu quase não assisto TV, eu quase não assisto noticiários de TV. E aquilo que eu quero assistir eu filtro muito, até porque, infelizmente, vivemos uma realidade hoje, uma época que não se narra fatos, e sim versões de fato na imprensa. Se você quiser fazer um jantar na sua casa, chame a nossa chefe de cozinha, Aline Clement, ela está aí, ó. Qualquer coisa você faz contato com ela, vai fazer um jantar, um almoço formidável para você. Se você precisar de produto de beleza, você procura aquela das nossas irmãs que vendem perfumes, batons e outras tantas coisas, como a diaconisa Edna, como nossa irmã Jurema. Se você precisar de máscaras, se você precisar de empadões, você procura Maiana. Se você precisar de pizza pré-assada, fala com Iris está com a irmã agora também vendendo pizza pré-assada. Então, glória a Deus. Se você precisar de um bom atendente de farmácia, fala lá com Moisés. Se você precisar de uma manicure, fala com Elionai. Tem de tudo, a gente faz propaganda da gente. Mas essa grande empresa fez uma peça publicitária falando do Dia dos Pais, e apresenta como pais 2 homens. E isso foi um burburinho nas redes sociais. Meus irmãos, o que o mundo quer é justamente isso. O que as pessoas querem é justamente desviar a nossa atenção de algo que é maior, de algo que é muito maior do que aquilo que os olhos conseguem ver, para restringir aquilo a algo pequeno. Não é só disso que Romanos 1, por exemplo, fala. Olha o que diz o versículo 28. Além do mais, ou seja, além disso, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. Parte final do versículo 29, já entrando para o 30. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneira de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora, versículo 32, conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então a gente não deveria estar preocupado, e eu entendo também, a gente não deveria estar praticado com uma peça publicitária de uma empresa multinacional. É nossa, no sentido de que é sediada aqui no Brasil, apesar de ter comprado uma multinacional de cosméticos também, se fundido com ela. Mas não é isso que deveria nos incomodar. O que deveria nos incomodar seria o fato de denunciar o erro, de identificando o pecado, ao invés de nos calar, denunciar o pecado, fazer a coisa certa. Já que vivemos pela fé, já que somos justificados pela fé, já que essa fé nos leva a Deus, já que essa fé nos leva para perto do Senhor, e isso nos leva a glorificar, isso nos leva a ser grato, isso nos leva a não ter
pensamentos fúteis. Então deveríamos viver cheio não de toda sorte de injustiça, mas de justiça, não de maldade, mas de bondade, não de ganância, mas de humildade, não de depravação, mas de santidade. O texto fala muito mais do que homossexualidade. O texto fala muito mais do que imoralidade sexual. O texto fala daqueles que se afastaram de Deus e daqueles que caminham perto do Senhor. E isso é por fé. Então a gente pode tirar uma infinidade de coisas daqui. Inclusive pegando aí esse detalhe dessa peça publicitária que envolveu as redes sociais nesses dias, mas a gente pode falar de uma série de outras coisas. Pessoas que estão cheias de injustiça, de maldade, de ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. Pessoas que são bisbilhoteiras, caluniadoras, inimigas de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosas, que inventam maneira de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, mesmo conhecendo a Deus, e são assim porque não tem vida com Deus, porque não caminha com o Senhor. É uma fé de fachada. E repito para aqueles que entraram depois, o tema do estudo hoje foi proposto pela irmã Celina, está aí conosco. E depois de 3 semanas, quase 3 semanas, orando sobre isso e mergulhando de novo no texto, trouxe esse estudo aqui para vocês. Já fiz a introdução de autoria, de data, de contexto, de conceito bíblico, de contexto bíblico também, e agora discorrendo nesses assuntos aí, caminhando nesse sentido. O texto é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Quando se fala algo assim, tem um texto bíblico que fala que homossexualidade é algo que desagrada a Deus. Aí todo mundo fala, Romanos 1, o texto fala disso, mas não fala só disso. Então, o problema não é essencialmente esse, é um problema. É um problema. Agora, não sou eu quem tem que julgar isso. Porque o mesmo texto que condena as relações sexuais invertidas ou alteradas, homens com homens, mulheres com mulheres, o mesmo texto que fala que isso não agrada a Deus, diz que alguém que pratica maldade, ganância, depravação e injustiça também desagrada a Deus. É o mesmo texto que diz que alguém invejoso, alguém que mata, alguém que cria rivalidades, alguém que engana, alguém que vive de malícia, também desagrada a Deus. É o mesmo texto que diz que quem é bisbilhoteiro, caluniador, inimigo de Deus, insolente, arrogante, presunçoso e que inventa maneira de praticar o mal, além daqueles que desobedecem aos próprios pais, também desagradam a Deus. É o mesmo texto que diz que os insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis também desagradam a Deus. Então, nesse sentido, muitos se igualam na mesma realidade. É isso que o apóstolo Paulo está em Deus querendo dizer. Ele não está falando de uma coisa somente, por isso falei, repeti, vou falar pela 3ª vez para que isso fique claro. O texto é muito mais abrangente do que algo que a gente possa resumir a uma única coisa, a algo menor, que por mais que eu ache que alguém bisbilhoteiro não agrada a Deus, por mais que eu ache que alguém insolente desagrada a Deus, por mais que eu ache que alguém arrogante desagrada a Deus, as portas da igreja têm que estar abertas para essas pessoas. Por mais que a palavra me diga que um homem que se relaciona com outro homem, uma mulher que se relaciona com outra mulher, ou um homem que se relaciona com 2, 3, 4 mulheres, ou uma mulher que se relaciona com 2, 3, 4, 5 homens, estão errados, ainda assim as portas da igreja vão estar abertas para essas pessoas. Porque um dia eu caminhei errado, não em homossexualidade, não no mundo das drogas ou coisa parecida, mas em tantas outras coisas, você e eu. Mas as portas da igreja estiveram abertas para você e para mim. Éramos tão diferentes, tão estranhos,
caminhávamos em coisas tão erradas, mas as portas da igreja estavam abertas para você e para mim. E Deus nos acolheu, Deus nos recebeu. A live vai cair e eu já abro outra daqui a pouco. Espero vocês.